Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blanche e hoje a gente vai falar de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro bastante fora da curva, por isso que eu quis trazer ele aqui para o canal, porque ele é um livro que ganhou muitos prêmios literários importantes e, ao mesmo tempo, ele se tornou um campeão de vendas, ele se tornou um best-seller, e isso é algo meio incomum, né, aqui no Brasil, então eu acho interessante a gente tentar entender um pouco como é esse livro e o que talvez ele tenha que despertou tanta atenção. Então, se você está interessado, já deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Na descrição do vídeo tem link para o Torto Arado e também para os meus livros e para as minhas redes sociais. E vamos falar do livro, né? O Torto Arado é escrito pelo Itamar Vieira Júnior, que é um autor baiano, doutor em estudos étnicos e africanos, e o livro ele vai falar bastante dessa população afro-brasileira, né? A população negra aqui no Brasil, mais especificamente das comunidades que vivem no meio rural. Então esse livro se passa no sertão baiano, na região da Chapada Diamantina, na segunda metade do século XX. Acho que lá no final do livro ele já vai avançando para tempos mais atuais, mas a temporalidade aqui ela não é muito clara. Existem algumas pistas, mas não é algo explícito. Mas esse romance então é um romance de formação, então ele vai acompanhar vários anos da vida de uma família, da família da Bibiana e da Belonísia, que são as duas irmãs que protagonizam esse livro. O livro começa apresentando essas personagens com 7 anos. Elas vivem numa comunidade de trabalhadores que moram numa fazenda, e eles trabalham nessa fazenda, trabalham para os donos da fazenda, e ao mesmo tempo eles têm ali cada um a sua rocinha onde eles produzem para a sua própria subsistência, e isso basicamente é o pagamento deles, sabe? Eles não recebem salário, eles vivem nesse regime semi-escravo e eles têm várias restrições ali, eles não têm plena liberdade para vender as coisas que eles produzem, por exemplo, eles têm que entregar as coisas para os donos da fazenda, eles têm que comprar coisas a um preço superfaturado na vendinha que tem na fazenda. Eles não podem construir casas de alvenaria, eles têm casas de barro. É uma comunidade que vive nessas condições. E ali a Bibiana e a Belonísia são essas meninas, filhas de um curador, um homem muito respeitado ali na comunidade, que lidera as festas religiosas que acontecem por ali. A religiosidade é um fator muito relevante aqui no livro, eu vou falar um pouco mais disso. E aí a Bibiana e a Belonísia, no início do livro, ali na primeira cena, elas sofrem um acidente, uma delas acaba perdendo a língua, cortando a língua fora sem querer, e a outra passa a se comunicar pela irmã, ou seja, ela passa a ser a voz da irmã. Elas ficam então muito unidas a ponto de uma conseguir transmitir para a outra as coisas que ela quer transmitir, mesmo tendo perdido a fala, ela fica muda. E aí vão se passando os anos, uma das irmãs, ela fica mais ligada ali à terra, assim como a família dela, né, toda. A outra, ela vai criando um pensamento mais politizado, mais militante em relação aos direitos dessa comunidade, aos direitos dos trabalhadores rurais. E o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser narrada em primeira pessoa pela Bibiana, a segunda parte em primeira pessoa pela Belonísia, e a terceira parte ela é narrada em primeira pessoa por uma entidade. Como eu falei, a religiosidade ela permeia bastante o livro, então é uma entidade religiosa, uma divindade, né, que vai narrar essa história também em primeira pessoa, mas ela acaba funcionando como uma narradora observadora, justamente por ela ser uma divindade. Então ela tem uma certa onisciência ali que vai ser importante para dar um desfecho para a história. Então vamos falar primeiro dos aspectos narrativos que me chamaram bastante atenção nesse livro. A linguagem desse livro, ela é simples, de certa forma, e ao mesmo tempo ela tem ali um caráter belo. Você vê uma preocupação com a sonoridade, você vê uma preocupação com a criação de metáforas para exprimir as coisas, os sentimentos dos personagens ou os pensamentos, enfim. Eu vi uma crítica dizendo que achou a linguagem muito acadêmica, mas eu acho que isso não é verdade. Ao contrário, eu vejo a maioria das pessoas falando justamente que é uma linguagem simples em relação a muitos desses livros, assim, que são considerados alta literatura, livro que ganha prêmio. Muitos deles usam uma linguagem mais rebuscada mesmo, mais diferentona. Aqui não, aqui a gente vê uma linguagem simples, mas que ao mesmo tempo não é
totalmente coloquial, sabe? O que também é um aspecto positivo, na minha opinião, porque muitos escritores, quando querem retratar pessoas humildes, pessoas que não têm muito estudo formal, acabam caindo numa linguagem, assim, forçadamente coloquial. Então eu acho que o Torturado, ele conseguiu um equilíbrio, né? Em relação a isso. Ele também não é um livro que vai forçar uma linguagem regionalista. Ele tem os termos aqui que fazem parte do universo das personagens, mas que a gente não vai precisar de um dicionário para entender, sabe? Então eu acho que a linguagem é bastante equilibrada, eu acho que ela é também uma linguagem bonita. Eu gostei também da narração, que consegue transmitir bem o interior dos personagens e, ao mesmo tempo, criar alguns jogos, algumas coisas interessantes. Por exemplo, na primeira parte inteira, você fica sem saber qual foi das irmãs que perdeu a língua, qual delas que tá muda e qual delas que ainda fala e que fala pela outra. E os recursos que o autor usa para não deixar claro qual foi das irmãs que perdeu a língua são recursos bem interessantes. Eu acho que isso é uma forma de instigar o leitor, ao mesmo tempo que também é uma forma de mostrar algo sobre as personagens, mostrar como elas estão tão ligadas, porque desde cedo uma precisou ser a voz da outra, então elas estão tão ligadas, tão conectadas a ponto de elas se fundirem de certa forma, né? Elas estão sempre juntas, elas fazem tudo juntas e elas, em alguns aspectos, são uma só, é como se fossem, né, uma só. Então eu acho que o fato de a gente não saber qual delas perdeu a língua reflete isso também, e o momento em que a gente tem essa revelação de qual delas que perdeu a língua e qual ainda tem a língua, é o momento justamente em que elas vão se separar depois de anos vivendo muito unidas. Também existem capítulos em que a narração ela vai contar um pouco de histórias do passado, de flashbacks. Na segunda parte a gente tem uma certa justificativa, porque a Belonísia, que é a que narra a segunda parte, ela fala muito da memória dos antepassados dela, como que essas histórias chegavam para ela, como que ela tem vontade de passar essas histórias adiante, então ela acaba passando mesmo essas histórias para o leitor. E essas histórias do passado, esses flashbacks, eles vão preenchendo algumas lacunas que a primeira parte deixou ali por preencher. E na terceira parte, como eu falei, a gente tem uma narradora que tem essa certa onisciência por ser uma divindade. E isso também cria algumas possibilidades de narração. Ela vai narrar também histórias antigas, porque ela como uma divindade, ela é atemporal, né? Então ela conheceu realmente essas histórias, ela testemunhou essas histórias. E tem 2 capítulos que eu achei bem bonitos, que eles são narrados na segunda pessoa, como se essa divindade estivesse falando com a Bibiana, chamando de você, né? E com a Belonísia. Então existem essas questões de narração que elas criam essa novidade, vamos dizer, elas criam essa originalidade, essa diferenciação aqui no livro. As personagens também são bem construídas, mesmo que o leitor, porque a maioria dos leitores vai ter sim uma realidade diferente das personagens, mas a gente consegue se conectar com os problemas delas, a gente consegue entender tanto a vulnerabilidade delas, os problemas que elas enfrentam, quanto a gente consegue ver a força delas, a gente consegue ver características admiráveis nelas. Então isso cria uma conexão. E os aspectos temáticos desse livro também chamam a atenção. Eu acho que foram aspectos importantes para que esse livro tivesse uma crítica positiva, porque ele é um livro engajado, ele é um livro que ele vai falar de questões sociais e ele vai trazer um olhar crítico para a questão do racismo, para a questão das injustiças sociais pelas quais a população negra passou e passa até hoje. No Brasil, um país onde a população negra veio trazida para ser escravizada e onde essa escravidão ela não acabou com a Lei Áurea, ela tem aspectos que permanecem até hoje, que ultrapassaram, né, esse período todo. Então essas questões são levantadas aqui, essas questões são trazidas para reflexão. Eu acho legal que as próprias personagens, elas vão adquirindo essa consciência política, essa consciência social aos poucos. Então a construção dessa crítica vai se fazendo ali aos poucos no livro, e ali pro final ela já tá bem forte, ela já tá bem até se colocando mais no discurso dos personagens. E a crítica social, ela é um aspecto da literatura que é muito apreciado pelos júris de prêmio literário. Se a gente for olhar os livros que ganham prêmio, que estão ganhando prêmio hoje, que ganharam prêmios nos últimos anos no Brasil, a gente vai ver que muitos deles têm essa característica
crítica engajada e também algo que cada vez mais é valorizado pelos leitores, né? Cada vez mais os leitores, eles buscam esse tipo de literatura. Então é um aspecto também que eu acho que é importante no produto final, vamos dizer assim, que é o Torto Arado. Acho que uma coisa também que contribui bastante para a qualidade desse livro no tratamento dos temas é o conhecimento de causa do Itamar Vieira Júnior, que ele é geógrafo, ele é doutor em estudos étnicos e africanos, ele trabalhou com comunidades desse sertão que é retratado aqui no livro, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então esse conhecimento de causa faz diferença, né, no tratamento desses temas na literatura, e o livro tem essa qualidade literária, ele é bem escrito, ele tem um enredo que é muito bem trabalhado, sabe? Você tem uma narrativa linear que tem esses flashbacks sim, mas se você olhar a estrutura toda, o início do livro ele coincide com o início cronológico, né? E ele vai avançando cronologicamente junto com o desenvolvimento do enredo. E é um livro que tem muitos acontecimentos, tem alguns acontecimentos inesperados. É um livro que trabalha muito bem com ganchos, ou seja, quando você termina um capítulo colocando ali alguma informação que instigue o leitor para ler o próximo capítulo, para saber o que vai acontecer depois. Então é um livro que dá vontade de acompanhar a história, né? Você se preocupa com os personagens, você quer saber o que os personagens vão fazer, você quer saber como que as situações vão se resolver. E os acontecimentos desse livro, eles pegam ali situações que todo mundo gosta de ver, por exemplo, situações de conflitos num relacionamento amoroso, conflitos familiares, conflitos entre vizinhos, conflitos de classe. Enfim, são situações de interesse de um público geral. Existe também aqui um uso do suspense enquanto ferramenta, tanto nessa coisa da gente demorar 87 páginas para descobrir quem perdeu a língua, mas também em várias situações elas geram um suspense, porque a gente vê, por exemplo, uma situação que começa ok e vai se agravando, se tornando perigosa, né? O suspense traz essa coisa do perigo, essa situação vai se tornando perigosa e a gente fica tentando saber até que ponto isso vai, como que a personagem vai sair daquilo, ou então a gente tem algumas coisas colocadas ali que depois vão ser explicadas, por exemplo, esse facão que causa o acidente, que faz a personagem perder a língua, é um objeto que está ali na história, em vários momentos ele aparece, ele faz parte ali dessa trajetória das personagens, mas só no final a gente vai entender a origem daquele objeto. E enquanto a gente não entende a origem, a gente só sabe que ele tem alguma história importante por trás, então a gente fica nessa curiosidade para saber. Então acho que é um livro que ele trabalha bastante com essa ideia da curiosidade do leitor, estimular a curiosidade do leitor, fazer o leitor ter vontade de virar as páginas para saber o que vai acontecer depois. Mesmo que ele não tenha um ritmo muito frenético, vamos dizer assim, não é um livro que você vai querer ler ele inteiro em um dia, sabe? Pelo menos comigo não foi assim, mas ao mesmo tempo não é um livro arrastado, sabe? É um livro que você pena ali para ler, não. Então, como eu falei, é um livro bastante equilibrado. Eu acho que então todas essas características contribuíram para que o livro se tornasse esse fenômeno de crítica, de prêmios e de vendas. Claro, existem alguns fatores, principalmente para vendas, né, que não tem a ver só com os aspectos do livro, mas eu acho que o livro em si, ele tem sim características que são interessantes para o público, ao mesmo tempo que são interessantes para os júris dos prêmios literários. Então é um livro que eu gostei bastante. Me conta aí se você já leu esse livro, o que você achou. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.